Olá pessoal, retornamos com a nossa última parte da aula sobre semiologia e exame físico, tá? Eu tinha falado na última parte, na parte 2, que ia fazer a ausculta pulmonar, mas obviamente a ausculta cardíaca, tá? Foi um equívoco aqui de terminológico, tá bom? Ausculta cardíaca. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a ausculta cardíaca e vamos entender primeiro como funcionam ou onde avalia-se o nosso paciente, né? Em que pontos do tórax a gente vai avaliar. Então, a gente avalia seguindo focos de ausculta cardíaca, são 4 focos. Então, aqui está a marcação, os focos onde a gente vai observar. São 4, o primeiro foco aórtico. O foco aórtico fica do lado direito, então a gente vai avaliar na altura do segundo espaço intercostal direito, foco aórtico. Segundo espaço intercostal esquerdo, foco pulmonar. Foco tricúspide e foco mitral, ambos são audíveis no hemitórax esquerdo, tá? Sendo o foco tricúspide observado na borda do externo, né, a borda external, né, na altura do quinto espaço intercostal, um pouco acima, tá bom? E o foco mitral ou foco bicúspide, né, no quinto espaço intercostal esquerdo. Então, quando a gente pensa no tórax, é mais ou menos esse posicionamento. Então, deixa eu só colocar aqui meu ponteirinho aqui para vocês verem. Então, eu tenho aqui o foco aórtico, tá? Foco aórtico, foco pulmonar. Aí, ó, vejam, aqui tô achando até um pouquinho bem baixo, tá? Mas aqui tem as clavículas, então vamos verificar primeiro, segundo espaço intercostal direito. A gente vai avaliar, inclusive, gente, sempre margeando ou próximo do externo, tá? Então, próximo ao externo são bons lugares de ausculta, tanto do aórtico como do pulmonar. Então, verifica-se aqui o foco aórtico no segundo espaço intercostal direito, foco pulmonar no segundo espaço intercostal esquerdo, tá vendo essa linha aqui? Seria a representação do externo. Aí a gente vai descer por essa linha ainda, margeando o externo ali na altura do quinto espaço intercostal. Tem variações, né? Um pouco para cima, um pouco para baixo. Nós vamos identificar o foco tricúspide, tá bom? Foco tricúspide. E aí a gente vai, ó, na mesma altura, no mesmo espaço intercostal, no quinto espaço. Só que a gente vai ultrapassar aqui a linha hemiclavicular, a linha média da clavícula, e a gente vai verificar logo na sequência da linha média, no mesmo espaço intercostal, a gente vai verificar o foco mitral ou foco bicúspide. Como é que a gente pode até se organizar melhor assim, topograficamente? Estabelecendo a linha média da clavícula e a linha axilar anterior. Então, a gente vai ficar num ponto intermédio entre hemiclavicular e axilar. Nesse ponto intermédio, ou seja, entre essas duas linhas, ali geralmente é o ponto de ausculta da mitral, tá bom? O foco mitral, na altura do quinto espaço intercostal. Então, esses são os 4 focos de ausculta, certo? Isso aqui é lembrar, decorar, para a gente poder verificar no tórax quando a gente for fazer as nossas auscultas. E aí, como é executada a ausculta cardíaca, né? Então, antes de tudo, obviamente, um ambiente silencioso que proporcione, que tenha uma boa iluminação, que tenha uma boa acústica, para a gente não se confundir na hora que estiver auscultando. Uma dica de ouro, tá? De ouro, e eu quero que vocês fiquem atentos para vocês fazerem isso entre vocês na prática. Posição do paciente. Paciente sentado, inclinado para a frente. Você vai orientar, vai lá, posicione o seu estetoscópio no foco que você quer auscultar. Você posiciona lá, inclinou o paciente, você vai pedir que ele solte todo o ar, expire, solta, solta, solta. Quando ele chegar no máximo da expiração, você vai, obviamente, orientar isso antes, pedir que ele prenda o ar. Então, ele vai fazer uma pausa expiratória. Quando a gente faz essa pausa expiratória, a gente consegue ter com maior clareza qualquer tipo de sopro aórtico, ou a gente consegue ouvir melhor, tirando a interferência
da ventilação, nós conseguimos auscultar com mais clareza o coração e identificar a presença de sopros, né? A gente consegue evidenciar esses sopros aí, principalmente sopros aórticos, tá bom? Então, o que é que a gente está em busca, né? Verificar as bolhas cardíacas normais e identificar alterações, ou seja, bolhas patológicas. Vamos observar ritmo e frequência respiratória. Então, como é que é o ritmo? Tá batendo no ritmo adequado, tá? O tum tá, tum tá, tum tá. Está mantendo um intervalo regular entre os dois sons, entre as duas bolhas. Frequência é a contar, né, a quantificar, né, a quantidade de batidas do coração. Sopros é observar se tem algum tipo de escape de escape de sangue, né, que é uma percepção de um som de escape, de perda, tá? Que a gente consegue observar nos casos de insuficiência ou de estenose de válvula. E o atrito pleural, que é quando o atrito pericárdico, né? Vez ou outra eu vou lembrar da respiratória aqui, vai dar uma bugada no cérebro, tá? Mas é normal. O atrito pericárdico é quando o saco pericárdico, né, ele pode estar inflamado. Então, isso gera um som de atrito, tá bom? Não é, obviamente, se a pessoa já tiver essa condição, ela vai manifestar com sintomas específicos, né, dor e etc. Então, já vai ficar claro, mas aí a gente pode observar também esse tipo de som na presença de atrito pericárdico, tá bom? Mas os 3 primeiros itens aqui são os mais básicos, né, fundamentais da ausculta cardíaca. Vamos entender o que é o tum-tá? Então vamos lá. Nós temos tum-tá, tum-tá, tum-tá. O que é o tum e o tá? Então vamos denominar o tum de B1, primeira bolha, e o tá de B2. Então B1, B2, B1, B2, tum-tá, 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 certo? E o que é que significa esse som? E o que são essas bolhas, né? As bolhas são os sons que representam fechamentos de válvulas. Então, a válvula quando fecha, imagine uma porteira, tá? De um cercado, e a gente está o tempo todo tendo passagem por aquela porteira. Então, toda vez que a porteira abre, ela fecha, ela tem um sistema de fechamento e ela vem e bate. Então, toda vez ela passou, bateu, passou, bateu, passou, bateu. Esse bateu é fechar. Esse fechamento é uma bolha no coração, tá? Então, quando a gente tem o tum, tá, é fechando válvula. Então, sempre fiquem atentos a isso, porque às vezes as pessoas confundem achando que é abertura de válvula e não é. Então, é como se fosse uma porta batendo. Então, toda vez que passa alguém, a porta bate na saída. Toda vez bate na saída. Toda vez bate na saída. São as bolhas fisiológicas. Certo? O tum, que é a B1, ela é o fechamento das válvulas atrioventriculares. Quem são as válvulas atrioventriculares? São as válvulas tricúspide e mitral. Então, quando o sangue passou dos átrios para os ventrículos. Então, neste momento, quando a gente escuta o tum, ausculta o tum, nós estamos aí com um momento de o sangue, houve a sístole atrial e os ventrículos se encheram de sangue. Neste momento, as válvulas atrioventriculares que estão em cima, elas fecharam-se, tum. O sangue já desceu para os ventrículos, tá? Então, neste momento, eu estou ali no momento de ventrículos repletos de sangue, prontos para quê, gente? Para serem ejetados. Então, eu estou ali com o meu volume diastólico final, né? Então, o que é que vai acontecer com esse volume agora? Vai vir uma contração, então o ventrículo vai entrar em sístole. Nós estamos acompanhando nesse primeiro momento aqui, ó, sístole. E o que é que vai acontecer agora? As válvulas vão se abrir, o sangue. Agora estamos falando de válvulas de saída do ventrículo, né? A gente falou tum, válvulas de entrada do ventrículo, e agora a gente está falando de válvulas de saída do ventrículo, tá bom? Então, nós estamos falando agora do tá. Segunda bolha, o tá é o fechamento das válvulas
as válvulas semilunares, ou seja, aórtica e pulmonar. Ou seja, a segunda bolha é quando o sangue já foi ejetado do ventrículo esquerdo e agora as válvulas pelas quais o sangue acabou de passar fecharam-se. Então, é o fechamento das válvulas semilunares, da válvula aórtica e da válvula pulmonar. Então, fechou, válvulas atrioventriculares, o sangue está no ventrículo. Fechou, já temos o sangue fora do ventrículo, já foi ejetado por meio das válvulas semilunares. Certo? Então, esse é um mecanismo fisiológico, fechamento de atrioventricular, fechamento de semilunares. Tudo certo? Então, o que acontece? Quando as semilunares estão fechadas, nesse momento, como está o ventrículo? O ventrículo está em diástole. Então, gente, nós temos o assim, a partir do momento que acontece o o ventrículo está em sístole. Depois do o ventrículo está em diástole. No próximo o ventrículo vai estar em sístole e depois no em diástole. Então, na verdade, a gente vai ter entre esses primeira e segunda bolhas, nós vamos ter contração e relaxamento dos ventrículos, certo? Então, vamos lá. B1, B2 são sons cardíacos fisiológicos. A primeira bolha, já falei, fechamento das válvulas atrioventriculares. Ele é audível em todos os focos auscultatórios, só que lembra que eu falei para vocês que nossa câmara ventricular esquerda, ela é mais forte, ela é mais audível, por conta mais potente, né? Por conta exatamente da massa ventricular. Então, todas as vezes a gente vai conseguir auscultar melhor em tudo que tiver relação com o ventrículo esquerdo. Então, aqui, ó, o foco mitral, ou seja, estamos avaliando o quê? As válvulas, aqui é a válvula atrioventricular esquerda. Então, lá é o seu melhor lugar para auscultar mais forte a primeira bolha, tá? Então, se eu quero auscultar melhor a primeira bolha, eu vou lá no foco mitral e vou verificar se a primeira bolha está tudo certinho com ela, tá bom? Segunda bolha, fechamento das semilunares, certo? Terminou a sístole, vai entrar agora a diástole, né? Assim. Então, a gente tem um melhor ausculto aqui no foco aórtico, porque é exatamente do lado esquerdo, o sangue acabou de passar pela válvula aórtica e ela fechou, tá bom? Então, aqui a gente tem algumas variações de som, mas essas são mais interessantes de fazer isso na prática. Então, só para vocês identificarem o que significa cada uma delas. Só que a gente tem um probleminha, nós temos as bolhas patológicas. Nós temos B3 e B4. Essas bolhas patológicas, elas são causadas por alterações na conformidade cardíaca, né? O coração, quando ele altera sua estrutura, obviamente, ele também vai gerar algum tipo de comprometimento nesse fluxo sanguíneo dentro do coração e também na passagem nessas válvulas, né? Vai acontecer, eu tenho aqui tanto causas, então, por exemplo, dilatações de modo geral, estados hipercinéticos, ou seja, de grande mobilidade de válvulas, pericardite constritivo, o que é isso? É aquele quando o saco tem uma inflamação do pericárdio e ele está apertando, né, o coração, está limitando o coração de fazer a sua mobilidade. Nesses casos aqui, principalmente casos de dilatação, tá? Insuficiência de válvula, etc., nós temos a terceira bolha aparecendo, tá? A terceira bolha a gente chama de som protodiastólico. Existe quando a gente pensa ali no momento, no caso, depois do segunda bolha, a gente divide esse intervalo entre o e o próximo tum em 3 partes. Proto, meso e telediastólica. Então, início, meio e fim. Essa terceira bolha, ela aparece logo na sequência do Então, ela vem tum, e vem um sonzinho na sequência. Tum, e um sonzinho na sequência, que eu não vou fazer aqui porque não dá, tá certo? Mas é um tum, e um som que vem na sequência.
A quarta bulha, ela é causada geralmente por fenômenos hipertróficos. Então, hipertrofia, miocardite hipertrófica, a própria hipertensão arterial que gera hipertrofia do ventrículo esquerdo, tá bom? Doenças com estenose de válvula, seja mitral ou aórtica, tá bom? São condições que terminam gerando a quarta bulha, né? Essa quarta bulha, lembrando lá no intervalo de tempo no diastólico, né? Protomesotele. Ela aparece no final da diástole, ou seja, ela aparece um pouquinho antes do TUM. Então, essa quarta bulha, ela precede o TUM. Então, a gente tem a terceira bulha que vem juntinho ali, dobrando a segunda bolha, a B2, e nós temos a quarta bolha que ela vem um pouquinho antes da primeira. Então a quarta bolha, ela antecede, ela é um som mais baixo, bem difícil, tá, gente, de se auscultar, ela é uma das mais difíceis de se identificar. Ela é identificada, quando identificada, ela é visualizada antes da primeira bolha. Então, ela vem um pequeno som para depois vir um tum. A outra, a B3 é tum, tá? E um som. Essa daqui, a B4, ela é antes do tum vem alguma coisa. Então, tem alguma coisa, tum, tá. Alguma coisa, tum, tá. Então, o que é importante, e eu vou deixar uns links para vocês verem no YouTube, tá bom? Nós temos alguns vídeos interessantes, para vocês ficarem com um sonzinho na cabeça, tentando, vamos botar um fone para tentar para tentar ouvir, né, esse som e vocês entenderem como funciona. Eu montei aqui um esquema para vocês mais ou menos entenderem, tá? Então vamos voltar para o fisiológico. Tum, tá, tum, tá, tum, tá. Fechamento de válvulas, não é isso? Só que a terceira bolha, que é um som protodiastólico, ele vai ser logo na sequência do tá. Tum, tá, e vem esse som. Já a B4, ela é chamada de telediastólico, som telediastólico, então ele vai vir ao final da diástole, para iniciar, já para ter o fechamento das válvulas atrioventriculares. Então ele precede, bem aqui, ó, precede a primeira bulha, perdão. Então nós temos B1, B2, B3, B4, certo? Vai ter sempre, por exemplo, se eu tiver só tum, tá e um som telediastólico, esse som aqui ele vai ser B3 ou B4? Sempre, gente, não é a numeração somente. Veja, eu não preciso ter as duas patológicas. Tanto, por exemplo, para eu ter B4, eu tenho que ter B3? Não. A B4 é um ruído específico. Posso ter só o normal, óbvio, é tum, tá, B1, B2. Eu posso ter uma B3. Se eu tiver uma B4, não significa dizer que eu tenho uma B3, porque elas são causadas por fenômenos diferentes, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido a localização desse som e, na sequência, eu vou encaminhar para vocês alguns links para vocês poderem acompanhar esse som e ouvirem de modo mais claro, mais fácil, porque é que eu não consegui inserir os vídeos, tá bom? E aí, gente, o que é que a gente vai ter então nessa ausculta? Então, a gente já viu as bolhas, né? A gente viu a questão aqui, ó, a gente viu bolhas, agora a gente vai ver o ritmo. Então, eu quero saber se o ritmo primeiro, tem duas bolhas ou não tem duas bolhas. Ok. Esse ritmo tá certinho entre os dois? Está tendo um intervalo adequado, eu digo intervalo regular ou não. Então, o ritmo que está tendo ali é regular ou irregular? Tá o tum tá em ritmo ou tá desritmado? E a frequência? De fato, está tendo uma frequência dentro da normalidade para um adulto em repouso, 60 a 100 batimentos, ou está alterado, né? A intensidade. A frequência ela não entra muito na nossa anotação da ausculta, porque nós temos isso como sinal vital, né? Mas a intensidade, o ritmo, sim. E as bolhas, sim, tá?
Intensidade é o quê? É verificar como essas bolhas elas estão. Então, o som que você está ouvindo, né, auscultando do tum e do tá, estão normais. E aí, prof, como é que eu vou saber o que é normal? Você vai ter que, se você tiver um coraçãozinho tudo ok, você vai se auscultar, vai auscultar outras pessoas com o coração dentro da normalidade, vai começar a guardar na sua cabeça, na sua memória, esse som de normalidade, tá? Porque a gente vai achar doentes com alterações. Então, um tum, tá, um ou outro, ou os dois mais fracos, são chamados de hipofonéticos. O tum, o tá, ou os dois, né, ou isoladamente, quando estão mais altos, eles são chamados de hiperfonéticos. Então, um tum tá mais baixo ou um tum tá mais alto, eu preciso dizer como estão. Então, eu posso identificar, por exemplo, que a B1 em um determinado foco está hipofonética. Eu posso dizer que a B2 em um determinado foco, ou em todos os focos, está hiperfonética. Então, geralmente, a gente coloca assim a ausculta, tá? Faça um registro agora. Ausculta cardíaca. Ritmo cardíaco regular. O que é um ritmo cardíaco regular? Tá com intervalo regular de tempo. Tum, tá, tum, tá, tum, tá. Não tá alterando a cadência, tá bom? Se tiver irregular, ritmo cardíaco irregular. RCI. 2T, dois tempos. O que são dois tempos? Tum, tá, tum, tá, tum, tá. Se não tiver dois tempos, eu vou indicar, temos ritmo cardíaco regular, B3 tal lugar, B4 tal lugar. Eu vou especificar onde está o problema. Eu vou identificar que existe a presença de B3, a presença de B4, tá certo? Aqui vem informações de bolhas normofonéticas. O que são bolhas normofonéticas? Nesse caso, as duas bolhas, tum, tá, dois tempos, elas estão normais, ou seja, normofonéticas. Estão batendo com som de intensidade normal. Nem está muito elevado, nem está muito baixo. Normal. Quando eu identifico um som hipofonético, eu vou dizer, por exemplo, eu estou com a B1 hipofonética no foco mitral, que é onde a gente consegue auscultar melhor essas bolhas, né? E aí a gente consegue verificar melhor essa ausculta. E a sequência, o SS aqui, significa sem sopros. Sopros, eu vou falar logo na sequência aqui. Mas eu vou identificar, se não tem sopro, eu coloco sem sopros. Se há sopros, se identifica que existe uma alteração ali, eu vou ter que dizer qual é o sopro. E como é que eu vou saber isso? Olha aqui, ó, sopros. O que são os sopros? São as vibrações decorrentes de alteração no fluxo. O que é isso, gente? Passagem de sangue pela válvula. Então, quando essa válvula estiver estenosada ou com insuficiência, vamos lá, estenose, lembra? O orifício de passagem está reduzido. Insuficiência é quando a válvula não dá conta de fechar durante a sístole, ela escapa. Então, sempre a gente vai ter um som decorrente dessas duas condições, que a gente chama de sopro, tá bom? Os sopros, portanto, eles podem ser sistólicos ou diastólicos. Os sopros sistólicos, eles são a gente está focando no ventrículo esquerdo, não esqueçam disso. Então, vamos lá. Sistólico, vamos pensar comigo, antes de vocês olharem para aqui para a tela, ó, vamos pensar comigo. A sístole ventricular é quando o ventrículo ele contrai. O que é que pode acontecer nessa contração? O que é que pode acontecer? Então, vamos lá. Quando eu contraio, o ventrículo contrai com muita força. Se, por exemplo, vou começar de cima para baixo. Se tiver um problema de insuficiência na válvula mitral, tá certo? Vou falar do ventrículo esquerdo, tá? Mas é a mesma coisa no direito. Mas vamos lá.
Se eu tiver um problema na minha válvula mitral, esse sangue que está ali dentro do ventrículo e eu quero ejetar para fora, mandar para a artéria aorta, né? Ele pode escapar de novo, regurgitar lá para cima. Então, durante a sístole, a válvula mitral, se tiver insuficiente no ventrículo esquerdo, a gente vai ter um sopro sistólico. Do mesmo modo, então eu posso ter um problema em cima e eu posso ter um problema embaixo para a saída desse sangue. Então pensa, qual é o problema que eu posso ter para a saída do sangue? Pela artéria aorta, né? Válvula aórtica. É se essa válvula estiver estenosada. Então, se tiver uma estenose, vamos supor, eu tenho que eliminar aquele sangue rapidão, naquele segundo ali. Se por acaso a válvula estiver estenosada, o que é estenose? É a redução do lúmen. Eu não vou conseguir ejetar esse sangue. Então, esse som desse fluxo passando por uma válvula estenosada, pensem na mangueira que eu pego na ponta e coloco ali metade do meu dedo. O que é que vai acontecer? O fluxo vai aumentar. É a estenose. Então, nesse caso aí, quando for espremer o sangue, ou quando for empurrar o sangue, ele vai passar espremido pela válvula. E vai gerar um som, que é um sopro. Sopro sistólico. Então, sopros sistólicos só podem ser de insuficiência de válvula mitral ou insuficiência de válvula tricúspide, ou de estenose de válvula aórtica ou pulmonar. Deu para entender? Agora a gente vai pensar na diástole, que é o relaxamento do ventrículo. Quais são os problemas que a gente pode ter na diástole? Primeiro, a diástole é quando o sangue ele vem do átrio para o ventrículo. Então, ele vai passar por onde para chegar no ventrículo? Ele vai passar pelas válvulas mitrais ou tricúspide, né? Válvulas atrioventriculares. Se essas válvulas estiverem com estenose, o que vai acontecer? A mesma coisa da mangueirinha. O sangue vai entrar no ventrículo fazendo um barulho diferente, com fluxo diferente, turbulento, mais forte, com um fluxo muito mais veloz. Isso vai gerar um som, um sopro diastólico. E, ao mesmo tempo, quando, pensem comigo, na sístole, lembra que a sístole a diástole vem na sequência de uma sístole, né? Na sístole, o sangue foi ejetado pelas válvulas, pela válvula aórtica, por exemplo, pelas válvulas semilunares, né? Aórtica ou pulmonar. O que acontece? Esse sangue ele passou, e a válvula elas têm que se fechar, as semilunares. Porque se as semilunares não se fecharem após a sístole, o sangue que está lá fora, passou pela artéria aorta, ele pode voltar. Então, o que acontece na diástole quando eu tenho uma insuficiência de válvulas aórtica ou pulmonar? Vai ter o quê? O sangue vai sair na sístole, e na hora do relaxamento, na diástole ventricular, parte desse sangue, uma pequena parte, ele pode regurgitar, refluir da saída da artéria para dentro do ventrículo de novo. E esse refluxo é dado pela insuficiência da válvula semilunar, aórtica ou pulmonar. E aí a gente vai ter um som, que é o sopro diastólico, neste caso causado por insuficiência nas válvulas aórtica e pulmonar. Uma ou outra, na verdade, né? Então vejam que sistólico e diastólico tem a ver com a fase que o coração se encontra. Então, entender isso é importante. E onde é que a gente vai auscultar isso? Em cima dos focos. Então, para ver B1, B2, eu não preciso necessariamente estar auscultando em todos os focos. Eu posso somente escolher os focos de maior, que são mais audíveis. Quais são? Foco mitral, foco aórtico. Daqui a pouco eu passo isso para vocês, tá? Mas eu ausculto ali as bolhas. Beleza. E depois? Aí depois eu vou auscultar os focos para ver sopros, tá bom? E aí eu vou ver exatamente em que momento, em que circunstância acontece isso aqui. É isso que eu estava dizendo, antecipei. Eu vou sistematizar aqui com vocês. Então a dica é começar pela ritmo e frequência. Então eu pego o meu esteto, coloco lá sobre um foco específico, escolho o foco mitral, um foco aórtico que é mais forte. E eu começo a verificar, tá tudo normal? Porque, bem, o coração não vai ter ritmos diferentes nos focos. Não vai ter.
nem frequência, é tudo igual. Então, escolhe um foco de melhor auscultação, tá? Para o seu ouvidinho. E você vai lá ficar auscultando e verificando como é que tá lá a ausculta. O ritmo, melhor dizendo, é ritmo e a frequência. Depois, vamos ver as bulhas. Então, continua lá naquele foco e você vai ver tum, tá, tum, tá, tum, tá. Tá só o tum, tá? Beleza, então tá tudo bem. Não há a terceira nem a quarta bolha, certo? E aí você vai para a terceira questão, que é o quê? Verificar as alterações de fluxo, principalmente. Né? Eu coloquei cliques, estalidos, sopros e atritos. São sonzinhos que vão estar relacionados à mobilidade do sangue ali dentro, à mobilidade cardíaca, motilidade cardíaca de modo geral. Então, somente depois que você viu o ritmo, frequência, no caso a regularidade, né? Que você viu as bolhas, aí é que você vai mexer com os focos para verificar sopro em cada uma das válvulas. Então, você vai acompanhar, verificando, obviamente, que tem válvulas que vai estar fazendo um tum e tem válvulas que vão estar fazendo um tá. Quais são as válvulas que fazem um tum? As válvulas semilunares. Então, o tum eu vou avaliar nas válvulas semilunares, eu vou acompanhar ali sístole, diástole, e vou verificar se tem ou não alteração de sopro, presença de sopro, tá bom? A mesma coisa as semilunares. E aí a gente consegue fazer uma sistematização, achando os dados, vou relacionar isso à situação clínica do paciente, tá certo? Então, essa aqui é uma maneira mais fácil da gente poder fazer essa ausculta, certo? Finalizamos, então. Caso vocês tenham alguma dúvida, fica aqui à disposição, então, o meu e-mail, tá bom? Para vocês encaminharem qualquer questão. E aí eu fico à disposição e nos encontramos logo, logo. Até mais.